Capítulo 1 do livro Uma Mulher Sábia, da Ellen Thiele. O título desse capítulo é Sobre a Rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 25. Sua vida está construída sobre a rocha? Você tem certeza? Porque a palavra de Deus diz que as chuvas virão. Elas podem vir na forma de uma crise financeira, morte de alguém querido, infidelidade, traição, problemas de saúde ou um filho desobediente. Você será capaz de resistir à crise? Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 26 a 27. Mulheres, é hora de todas nós reconstruirmos nossas vidas firmemente sobre a rocha de Jesus Cristo, sua palavra. Nós, mulheres, adoramos frequentar estudos bíblicos e seminários. Nós incansavelmente nos saturamos com mais e mais estudos. Apesar disso, nossas vidas e nossos lares estão caóticos e desmoronando. A maioria dos homens em nossas vidas está tão preocupados com hobbies, esportes e trabalho que gasta pouco ou nenhum tempo estudando a palavra de Deus para as suas vidas e nem desejam intimidade com o Senhor. Você já se perguntou se o seu casamento terminaria em divórcio? Bem, a palavra de Deus diz: aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Os caminhos do mundo que têm se introduzido na igreja e em sua doutrina só irão garantir o naufrágio de nossas esperanças e planos para o futuro. Você realmente sabe o que a palavra de Deus diz a você como mulher, filha, esposa ou mãe? Você tem lido os propósitos de Deus encontrados na Bíblia e moldado sua vida de acordo com eles? Você sabe o que Deus fala a respeito de cada área da sua vida para que você também possa partilhar da opinião dele e construir sua vida sobre sua palavra? Aqui estão algumas perguntas que serão respondidas pelas Escrituras nas lições seguintes. Há algo errado com o divórcio, especialmente em certas circunstâncias? Por que aconselhamento matrimonial geralmente resulta em divórcio? Por que a maioria das mulheres possui uma atitude e características de uma mulher ideal com os seus chefes, mas não com seus maridos? Se você colocar o seu marido em primeiro lugar em sua vida, o que acontecerá com o seu casamento? Qual é o perigo quando uma mulher cumpre todas as suas próprias necessidades e seu marido cumpre suas próprias necessidades? O seu pastor deve ser o seu líder espiritual? Porque os insultos e os males são trazidos em nossas vidas e com isso se relaciona com as bênçãos e como isso se relaciona com as bênçãos de Deus? Quando você coloca alguém ou algo à frente do Senhor, o que Deus fará para atraí-la de volta para Ele? Alguns pregadores nos dizem que devemos com raiva. Isso é verdade? Que devemos ficar com raiva, isso é verdade?
sã doutrina? Cristãos gostam das mensagens de um pastor, uma rádio cristã, uma televisão cristã, que nos dá motivação para buscar o Senhor. Mas e aquelas mensagens que nos trazem convicção verdadeira? Você nos trazem convicção verdadeira? Você foge ou abraça a verdade? Muitos pregadores hoje em dia sentem a necessidade de atrair grandes multidões por razões financeiras. Assim, eles geralmente pregam o que sua congregação ou seus ouvintes querem ouvir, para que as multidões venham e façam grandes ofertas para seus ministérios. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 4. Lobos famintos. Jesus não alertou sobre líderes espirituais que tentariam nos enganar. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, de 15 a 16. Podem ver os frutos financeiros de muitos ministérios, embora a maioria de seus seguidores esteja perecendo por falta de conhecimento. O meu povo está destruído, porque lhe falta conhecimento, porquanto rejeitaste o conhecimento. Oséias 4, 6. Quando você ouve os mais populares pregadores cristãos, você tem certeza de que sua informação é baseada nas escrituras ou em psicologia e ideias do homem? Você ao menos sabe a diferença? O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Jeremias 23, versículo 28. Você é capaz de discernir a palha do trigo? Acha sabedoria. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá, no caso a sabedoria, do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro. Provérbios 3, de 11 a 14. Se você ouvisse uma forte mensagem intitulada O Poder da Submissão, ou Você é uma mulher contenciosa, ou Ganhando seu marido sem uma palavra, você aceitaria a mensagem entusiasticamente ou fugiria da verdade? Seu propósito. Você sabe a diferença entre condenação e convicção? Satanás traz condenação ou culpa para pesar fortemente sobre nós, pensamentos que nos fazem sentir desesperançados. O Senhor, no entanto, carinhosamente nos convence em nosso espírito e mostra as coisas em nossa vida que precisam de mudança. A culpa não é de todo o mal. Ao contrário, nós devemos nos sentir culpadas quando pecamos. Se uma pessoa não sente culpa ou remorso por seus pecados, por que ela se arrependeria? Mesmo a falta de esperança que a condenação traz pode ser usada para o bem se nos voltarmos a Deus por esperança. E sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Romanos 8, 28. Você sabia que frequentemente é Deus, não o inimigo, que traz calamidade?
que é devida como uma situação desastrosa, definida como uma situação desastrosa ou até mesmo miséria ou aflição resultante de um evento desastroso, e o Senhor faz isso para nossas vidas, em nossas vidas, para fortalecer nosso relacionamento com Ele. Foi Deus quem trouxe a muitas provações na vida de Jonas para trazê-lo à obediência, e foi Deus quem cegou Saulo para que pudesse transformá-lo no apóstolo Paulo. Realmente importa de onde vem a adversidade, contanto que nós deixemos que cada uma dessas provações nos transformem mais à imagem do Senhor. Meus caminhos, meus pensamentos. O que está escrito nas próximas lições pode parecer grego para vocês. Muitas destas verdades são raramente, se alguma vez, pregadas no púlpito, discutidas em rádios cristãs ou escritas em livros cristãos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Estes ensinamentos são facilmente encontrados nas Escrituras, mas são frequentemente desconsiderados, subestimados ou mal interpretados para justificar uma visão oposta, ou até mesmo para justificar o pecado. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Provérbios 30, de 5-6. Um coração quebrantado e contrito. Seu coração está quebrantado e contrito? Deve ser para que receba a verdade. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 54:17. O seu coração quebrantado é o solo fértil que o Senhor diz que vai produzir muitos frutos. Ouça então a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, até antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, de 18-23. Não o ouviram, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Mateus 13, de 16 a 17. Você precisará de um ouvido para ouvir? O que significa ouvir e desejar ganhar toda a sabedoria que a Bíblia tem a oferecer? Medita dia e noite. Você precisará renovar sua mente para alinhá-la com o que Deus diz sobre todas as coisas. A maioria das pessoas confia no que é bem aceito, conforme os padrões do mundo, ou segue os chamados, abre aspas, especialistas numa determinada área. Não vamos nunca nos esquecer que Deus é nosso Criador. Ele não saberia como lidar com cada circunstância ou relacionamento que Ele mesmo criou? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Está em Salmo 1, versículos 2 e 3. Sua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. O inimigo muitas vezes tentará fazer com que você rejeite o que está escrito neste livro. Ele pode tentar causar discordância, levando você a pensar ou dizer que não concorda com a autora. Em primeiro lugar, não importa o que a autora está escrevendo ou dizendo. Tudo que importa é o que Deus diz, pois Ele é o autor e criador da vida. Em segundo lugar, devemos nos lembrar que o inimigo tentará desencorajá-la e a discordância é uma das suas táticas favoritas. Se você não acredita no que está escrito nessas lições, você tem 3 escolhas. Primeira, você pode conversar com alguém que você sabe que irá concordar com você. Segunda, você pode aceitar apenas aquilo que quiser e passar por cima do resto. Ou, terceira opção, você pode buscar a verdade. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Está em João 17:17. Por favor, escolha buscar a verdade. Não há nada a temer com a verdade. Pelo contrário, ela te libertará. Se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Está escrito no Evangelho segundo João, de Jesus segundo João, capítulo 8, de 31 a 32. Mais uma vez, se você questionar este material, eu te peço que busque a palavra para encontrar a verdade. Busque o Senhor para encontrar a verdade. Buscai e achareis. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 12, versículo 31. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Use sua chave bíblica. Permita que o Senhor te guie em direção a toda a verdade. Memorize um versículo e repita-o diversas vezes em sua mente. Então, um dia será como se uma luz se acendesse num cômodo escuro. Você conhecerá a verdade. Não vale o esforço? Você tem tempo? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Se nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, Ele promete que tudo mais Ele nos dará. Que promessa maravilhosa! Fome e sede. Se nós somos crentes, se somos cristãs, seguidoras de Cristo, então nosso propósito na terra é glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Não foi isso o que Jesus fez em vida? E se nós nos denominamos cristãs, devemos ser seguidoras de Cristo. Mas somos? Como seguimos a Cristo? Talvez você já tenha tentado seguir a Cristo muitas vezes antes, mas tropeçou e não pôde continuar. Se você conseguir abrir seu coração para Deus e continuar a ler as Escrituras que se encontram nas próximas lições, a sua palavra lhe causará fome e sede por Ele e sua verdade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, versículo 6. Como o servo anseia pelas águas corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 41:1. Que forma maravilhosa de sentir o Senhor e sua palavra. A sua palavra. As Escrituras Santas de Deus são as palavras mais importantes nas páginas seguintes. Por favor, não as deixe de ler.
Sua palavra cura. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Salmo 107, 20. Sua palavra é a luz que iluminará a escuridão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Sua palavra é a verdade. A soma da tua palavra é a verdade. E cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Salmo 119, versículo 160. Simplesmente faça. Uma vez que você tenha começado a entender e aceitar as verdades de Deus, você deve então tornar-se uma praticante da sua palavra. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Tiago, capítulo 1, versículos de 23 a 24. Você deve praticar o que aprendeu, ou nunca haverá qualquer mudança em sua vida. Zeloso pelo que é bom, deixe este pensamento ser predominante em sua mente. Este livro de exercício foi escrito por uma zelote, uma fanática. Eu fiquei assim quando me vi encurralada em minha vida. Eu fiquei assim quando eu estava afundando e procurando por algo ou alguém para me salvar. São palavras da Erin. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Mateus 40, versículo 30. Eu fiquei assim quando vi um vazio real em minha vida, que fez meu coração e minhas entranhas doerem, porque eu precisava desesperadamente que aquele vazio fosse preenchido. Se é assim que você está, então você também se tornará uma zelote. Abrace e obedeça sua palavra zelosamente, entusiasticamente, a palavra do Senhor, zelosamente. Zelosamente, abrace a palavra do Senhor, abrace ela, e ela é o teu porto seguro, a tua âncora, a rocha firme e inabalável para reconstruir a tua vida, reconstruir a tua família. Ensinamentos zelosos precisam de obediência zelosa. Ora, quem é que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Jesus requereu este tipo de obediência zelosa enquanto ele estava na terra. Como você pode se tornar mais zelosa do que isso? Se, pois, a tua mão ou teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois, seres lançado no fogo do inferno, disse o Senhor. Está registrado lá em Mateus, capítulo 18, versículos de 8 a 9. Eu diria que estas são instruções muito zelosas do nosso Senhor. Vem, segue-me. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 21 e 23 a 23. Somos como um homem rico, relutando em seguir Jesus porque temos medo do que ele pode nos pedir para abrir mão? Quantas vezes ele já te chamou, mas você estava tão atarefado
preocupada com as coisas desse mundo que escolheu não o seguir? Não perca a chance agora, amada irmã. Ele está chamando o seu nome. Você não faz a mínima ideia do quanto ele anseia por você. Deixe de lado todo o embaraço. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, versículo 1. A noite é passada e o dia é chegado. Dissipamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 3, versículo 12. Quanto ao processo anterior, a despojar-vos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Efésios capítulo 4, versículo 22. Você deve imediatamente fazer mudanças em sua vida e comprometer-se a seguir Jesus Cristo. Quando será a próxima vez que ele vai te chamar? Poderia ser essa a última oportunidade? Medite neste versículo. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a nossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Faça cada momento, cada dia, valer a pena. Morno. Para aquelas que estão convencidas de que têm uma vida feliz e um lar estável, este livro de exercício vai ser zeloso demais, já que não há nada motivando-a a mudar. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Deus vomita o cristão morno. Você está ardendo por ele? O que ele precisa fazer na sua vida para movê-la em sua direção e em direção à sua palavra? Eu sei o que me moveu e a maioria dos membros da nossa associação de restauração. Pobre de espírito. Aqueles que são pobres não têm nada, por isso é mais fácil para eles deixarem tudo e o seguirem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Jesus falou isso, está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 18. Você está espiritualmente falida? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor falou isso, está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 3. Se você estivesse financeiramente falida, certamente estaria orando diligentemente para poder pagar suas contas, de modo que você e ou sua família pudessem ser alimentadas. Mas e o alimento espiritual que você precisa para repartir com seus filhos e os outros que estão à sua volta e que não conhecem o Senhor? Construiu sua casa sobre a areia. Vamos encarar isso. Muitas de nós construímos nossa casa sobre a areia movediça dos valores do mundo. Nós procuramos obter tudo contra o que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu e pregou. Você sabe que é apenas uma questão de tempo até que sua casa desabe. Nós já vimos os sinais, vimos outros cristãos caírem. O que te faz pensar que irá permanecer de pé quando as adversidades surgirem? As mulheres que leem este livro cujas casas já desabaram e grande foi a sua queda, realmente têm uma vantagem. Como elas não têm nenhum lugar para morar, elas juntam os pedaços de destroços e começam a reconstruir. Elas não têm outra escolha a fazer. Deus fez por elas. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática
será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Mateus 7, versículos 26 e 27. Comece a reconstruir sua casa, pois passo a passo sobre a rocha de Jesus Cristo. Use somente a sua palavra como sua planta. Deixe este livro te motivar e ajudar a iluminar aquelas áreas que fazem parte das circunstâncias e situações de sua vida que precisam ser mudadas. Não tenha medo. Lembre-se do Senhor. Conte com escárnio e zombaria quando você começar a reconstruir sua vida. Leia todo o 4º capítulo de Neemias como motivação e preparação. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército. Que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Verificarão dos montes de pó e pedra que foram queimadas? Vivificarão dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Neemias 4:2. Espere ser ridicularizada e zombada enquanto você reconstrói sua casa. Leia todo o capítulo 4 de Neemias para motivação e preparação. Marque em sua Bíblia as passagens em Neemias que explicam o que os judeus fizeram para superar aqueles que tentaram barrá-los. Em primeiro lugar, eles oraram quando os outros começaram a escarnecer deles, e então Deus concedeu a eles direção, juntamente com uma forma de trabalhar. Em seguida, eles estabeleceram um sistema de defesa, dia e noite. Eles também se conscientizaram de seus pontos fracos e fortaleceram sua defesa naquelas posições. Soa um pouco como uma guerra, não soa? Para saber mais sobre a batalha espiritual que você está enfrentando diariamente, veja a lição 5. Ganho sem uma palavra, pois meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porquanto rejeitastes o conhecimento. Está em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Os líderes também tiveram que lutar contra o medo daqueles que estavam liderando. Você terá que ser forte espiritualmente para encorajar seus filhos ou cristãos mais fracos que você estiver discipulando quando eles começarem a ter medo. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4, versículo 14. No final das contas, o inimigo viu que era Deus quem lutava ao lado de Israel. Nosso inimigo e aqueles que estão trabalhando para ele também verão o Senhor, pois nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Aconselhar-te-ei sob minha vista. Você vai continuar ao longo das próximas lições com o comprometimento zeloso necessário? Nós não somos capazes de fazer as mudanças nós mesmas. Nós somos pecadoras. Nossa justiça não é nada além de trapos imundos. Contudo, quando permitimos Deus trabalhar em nós e através de nós, Ele vai começar a fazer mudanças profundas dentro de nós. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei,
tendo-te sob a minha vista. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. Está em Salmos 32, versículos de 8 a 9. De acordo com o seu propósito, o propósito do Senhor. O Senhor vem a nós no momento exato de nossas necessidades. Ele permite que passemos por viradas em nossas vidas, abre parênteses, através de várias provações, para aprendermos a depender dele. É durante os momentos de aflição que nós o buscamos e então ele nos permite encontrá-lo. É somente durante o quebrantamento que mudanças permanentes acontecem. Nós não podemos louvá-lo em todas as coisas, porque temos a certeza de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Em Romanos 8, 28. Podemos ver nesta passagem de Romanos que nosso objetivo deve estar de acordo com o seu propósito. Então, qual é o seu propósito para nossas vidas? A maioria de nós está familiarizada com Romanos 8, 28, mas para realmente entendermos seu propósito, devemos continuar lendo, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 28, 29 a 31. Suas obras o negam? Você realmente o ama o suficiente para obedecer a ele, mesmo como um azelote? Estamos mais interessadas em nosso propósito ou em seu propósito para cada situação de nossas vidas? Onde está seu coração? Muitas vezes, quando uma dificuldade aparece em nossas vidas, nós obedecemos para nos confortar ou proteger do que está nos machucando. Então, se a dificuldade ou sofrimento continua, começamos a ver a necessidade de uma mudança mais permanente. Nós desenvolvemos uma percepção que nos revela as razões pelas quais Deus permitiu a dificuldade. Possivelmente é para a nossa salvação ou para a salvação de alguém que amamos, mas certamente a provação é para nossa santificação, para que nossas obras não mais o neguem como nosso Salvador. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprobos para toda boa obra. Está em Tito, capítulo 1, versículo 16. Meu coração de pedra. Enquanto esperamos pelo dia da nossa glorificação, Deus nos encoraja a sermos zelosos em nossa vida de oração. Ele quer que alcancemos o ponto de verdadeiramente clamarmos a Ele e depois clamarmos por Ele. Quando você vai chegar a este ponto, você vai clamar num período de frustração ou terá que chegar ao ponto de perder alguém ou algo que você ama? Talvez seja somente a ameaça de perder alguém que irá te trazer a esse ponto. Devemos nos perguntar: quão duro é o meu coração? Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da nossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Está em Ezequiel 36, 26. Você deseja pedir a Deus essa mudança de coração?
seja o que for preciso? O Senhor disse que se você apenas pedir, você irá receber. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. Endurece a cerviz. Se formos verdadeiramente cristãs, seguidoras de Cristo, então estaremos ansiando por estar mais perto dele. Você anseia por ele? Ou ao contrário, você se cerca de coisas que matam este desejo? Se for assim, você não é uma cristã ardente por Deus, mas uma infiel. Dos seus próprios caminhos se furtará o infiel de coração. Provérbios 14, 14. Você já teve o suficiente ou precisa ser quebrantada? Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29, 1. Coração quebrantado e contrito. Você pode dizer a si mesma que faz muito para Deus. Passa muito tempo no berçário da igreja ou liderando vários comitês. Acha que isto é um sacrifício verdadeiro, o que prova que está andando corretamente com Deus, pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 16. Contristados para arrependimento. Para nos arrepender e nos afastar da vida morna que estamos levando, devemos estar contristadas. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz mortes. 2 Coríntios 7, versículos de 9 e 10. Destruindo conselhos e toda a altivez. O que está separando você do conhecimento de Deus? O que te impede de ler sua palavra diariamente? Passar um tempo a sós com Ele antes de sair? Se Deus não é o primeiro em sua vida, ou quem é sua família, seu emprego, trabalhos manuais, ou é a televisão e entretenimento? O que mantém você tão ocupada que te impede de ao menos dar a Deus uma reconsideração ou um momento do seu precioso tempo? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa desobediência. 2 Coríntios 10, 5 e 6, versículos 5 e 6. Deixemos de lado todo o embaraço. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Hebreus 12, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Confessai seus pecados uns aos outros,
Aquelas que se permitiram declarar-se culpadas enquanto lerem esse capítulo, eu sei, estão agora preparadas para permitir mudanças em suas vidas. Se você estiver pronta, comece pela confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Se você não estiver quebrantada, provavelmente desprezará este livro agora ou continuará a lê-lo somente para provar a si mesmo que você é uma boa cristã que afirma ou acredita ser. No entanto, o que importa é o que você estará perdendo se recusar a abrir seu coração e sua vida para mudanças. Não perca o que Deus tem para você. Ele te ama e anseia por ser generoso para com você. Não estranheis a ardente prova. Este livro foi escrito por alguém que estava completamente quebrantada. Deus frequentemente usa pessoas em nossas vidas para nos quebrantar. Inicialmente, pode ser apenas uma contrariedade, mas depois as coisas vão crescendo para uma frustração completa. Nós nos voltamos para Ele neste ponto, ou pelo contrário, endurecemos nossos corações ou nossos pescoços? Deus está tentando nos mudar, nos moldar, fazermos novas nele. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Geralmente, não gostamos da situação e definitivamente não gostamos da pessoa que Deus usa para trazer as provações e frustrações em nossas vidas, porque não podemos enxergar que Deus está por trás. Nós não nos tornamos amargas e irritadas com a pessoa ou circunstâncias que ele usa. Primeiro, tentamos mudar o relacionamento. E quando isso não funciona, tentamos romper o relacionamento, apenas para encontrar as mesmas provações e frustrações, seguindo-nos para o próximo relacionamento. Queridas, é o Senhor que está tentando nos mudar, gentilmente no começo, mas depois com um pouco mais de firmeza. Veja o capítulo 10, várias provações. Pois o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Afastaste, amigo e companheiro. Deus frequentemente afasta um amigo ou alguém que amamos para que ele seja o primeiro em nossas vidas. Nós podemos estar vivendo um relacionamento horrível, um casamento frio ou até mesmo estarmos separadas ou divorciadas. Nossos filhos ou nossos pais ou amigos mais íntimos podem não estar falando conosco. Possivelmente nossos irmãos também podem não estar se comunicando conosco. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Está em Salmos 88, versículo 18. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Selá. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Está em Salmos 88, versículos do 6 ao 8. Abrindo um parêntese aqui, a palavra selar
é frequentemente encontrada no livro de Salmos para indicar ao leitor que pondere e reflita sobre o que acabou de ler. Obedeça essa orientação, refletindo sobre o que o salmista escreveu. Releia se necessário. Não tenha pressa para que não perca o significado mais profundo. Um outro tópico agora. Eles verão a Deus. Como eu posso ver o Senhor? Em primeiro lugar, você deve passar pela experiência de nascer de novo. Então, ele vai iniciar a purificação interior. Se não entendermos os caminhos de Deus, nós vamos ficar desmotivadas e muitas dúvidas irão arrepiar nossas mentes. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. Veja a próxima lição, seu primeiro amor. Pois o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porquanto rejeitaste o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Ele quer que nossas vidas reflitam Jesus Cristo. Fomos iluminados. Você quer refletir o amor e o brilho do Senhor? Agora mesmo, querida irmã em Cristo, é a sua chance. Não a perca, não se afaste. Faça agora. Volte-se para Ele e somente para Ele. Faça já. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Está em Salmos capítulo 34, versículo 5. Você tem observado seu semblante ultimamente? Ele está caído? E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Como você está agindo? Se você não estiver agindo bem, então Deus diz: o pecado jaz à porta. Talvez você já permitiu o pecado entrar. Então ore assim agora. O que for necessário para amolecer meu coração, para seus ensinamentos, Senhor, o faça. Aplicação prática. Ouvinte da palavra e não praticante. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Tiago, capítulo 1, versículo de 23 e 25. Somente contra ti, eu pequei. Para reconstruirmos sobre a rocha, nós precisamos admitir nossa iniquidade diante de Deus. A menos que compreendamos que somos pecadoras, não poderemos dar outro passo. Enquanto você foi lendo esta lição, você se conscientizou do seu pecado ou procurou justificar ou culpar os outros? Minha querida, se você está imitando o mundo, racionalizando seus pecados ou erros e dando desculpas para o que você faz, enquanto ao mesmo tempo aponta os pecados e falhas dos outros, principalmente seu marido, pais ou filhos, é quase certo que você esteja se conduzindo para a morte espiritual. Ao invés de olhar para os outros que falharam em certas áreas, olhe seriamente para você. Se você estiver fortemente convicta, por favor, pare agora,
Fique a sós com Deus e peça que o Espírito Santo mostre a você e te convença dos seus pecados diante de Deus. Peça a Ele que revele suas ofensas e aqueles a quem você ofendeu. Comece fazendo essa oração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Leia os Salmos 51, está essa oração. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Querida irmã, leia o Salmo 51 em espírito de oração. Derrame teu coração ao Senhor, confesse teus pecados diante do Senhor e peça a Ele a graça e a paz. Em nome de Jesus. Confesse seus pecados. Uma vez confessados nossos pecados diante de Deus, então temos que admitir que falhamos e confessar nossas faltas um ao outro. Mais uma vez, se sua consciência estiver cauterizada, você vai minimizar o seu pecado e nunca terá vitória sobre ele na sua vida. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Sua palavra os sarou. É a palavra de Deus que irá nos transformar e nos curar. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo 107, versículo 20. Devemos começar a renovar nossa mente. Use os cartõezinhos, papéis que a gente compra no Posit, de 3 por 5 centímetros, e escrever neles os versículos desta lição que mais falaram ao seu coração. Então faça o mesmo em cada uma das lições seguintes. Guarde estes cartões com você, em sua bolsa, e pegue-os regularmente, conforme o Espírito Santo te inspire. Se você não estiver se sentindo inspirada, ore e peça para que isto aconteça. Com Deus, nós não devemos agir na carne, devemos trabalhar com Deus, mover em sua direção e usar seu Espírito para fazer o que nos convém. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 27. Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18, 27. Qualquer outro plano irá com o tempo nos esgotar e nos fazer desistir.
Porque quem semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Agir na carne irá apenas gerar uma mudança externa temporária, ao invés de uma mudança interna permanente. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Está na carta de Paulo, 2 Coríntios 4, versículo 18. Entregue a Deus todas as áreas da sua vida contra as quais você esteja lutando atualmente. O homem justo cairá. Este alerta que tombos e insucessos virão, mas você deve voltar a se levantar, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Está em Provérbios, capítulo 24, versículos 16. Todo mundo cai, mas o que você faz quando cai é o que separa o justo do iníquo. Toda a 10ª lição deste livro é dedicada a nos deixar bem informada das provações da vida cristã, mas por agora vamos ficar cientes de que podemos estar presas com as cordas do nosso pecado até odiarmos tanto o pecado ao ponto de clamarmos a Deus continuamente para sermos libertas para sempre dessas tentações. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios 5, 22. Novamente, nós devemos trabalhar com Deus, sabendo perfeitamente que Ele conhece o melhor. Ai daquele que contende com o seu Criador, um caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Isaías, capítulo 45, versículo 9. Me gloriarei nas minhas fraquezas. E, finalmente, uma vez que através de Cristo nós obtemos a maravilhosa vitória, devemos compartilhar nosso testemunho com todos aqueles que Deus conduz às nossas vidas. Algumas acham fácil compartilhar o que o Senhor tem feito em suas vidas. Outras falham em compartilhar com os outros suas fraquezas e a misericórdia de Deus. É o pequeno segredo delas para com o Senhor. Sem nenhuma dúvida, Deus irá trazer mulheres na sua vida que irão abrir uma porta para você compartilhar o que o Senhor tem feito por você. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Você vai abrir sua boca? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Salmo 38, 1. Vamos treinar nossos lábios, 31 e 3. Vamos treinar nossos lábios para compartilhar o poder de Deus sobre o pecado, humilhando-nos e gloriando-nos de nossa fraqueza. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, versículo 9. Que o poder de Cristo habite em mim. Amém e amém. Compromisso pessoal. Começar a construir ou reconstruir meu lar sobre a rocha. Baseado no que aprendi através da palavra de Deus, eu me comprometo a confessar minha relação morna com Cristo e dar os passos corretos para renovar minha mente. Comprometo-me a permitir o Senhor trabalhar em mim para que eu tenha vitória sobre minha vida de pecados.
também me comprometo a dar a Deus o louvor e a honra que Ele merece, compartilhando meu testemunho com os outros. Você vai assinar um papel fazendo esse compromisso com o Senhor e colocar a data. Este dia será o dia que você está dando o seu primeiro passo rumo à caminhada de vitória com o Senhor, rumo à eternidade com o Senhor. Não deixe que o pecado corrompa a tua vida. Não deixe que o inimigo faça você desacreditar da palavra. Não deixe que você venha a entristecer o Espírito Santo de Deus. Clame ao Senhor por sua vida. Entregue seu coração ao Senhor. Confesse seus pecados ao Senhor. Chame um irmão de sua confiança. Confesse seus pecados. Ore, desligando todo o pecado, toda a tua vida de pecado aqui na terra e ligando tua vida aos céus, ao Senhor. Faça essa oração em nome de Jesus. Faça esse compromisso com o Senhor. A mudança de vida, a mudança de rota, a conversão, a metanoia. Que a graça do Senhor te alcance. Que a paz te alcance. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.